Olá, sou o Emin da MCsoft. Neste vídeo, continuarei meu treinamento na plataforma de negociação Bittrex. Vou prosseguir com o meu curso de administração da Bittrex sobre robôs. Hoje vamos discutir o robô do grupo de armazenamento e modificação de dados e explorar como ele otimiza a gestão das informações armazenadas. Vamos discutir todas essas regras: adicionar item à lista, modificar item da lista, obter informações do item da lista, realizar operação matemática e modificar variável. Ok, então o primeiro que vamos discutir é adicionar item à lista, recurso muito útil, aliás. Então vou criar um anúncio, cancele por enquanto, então vou movê-lo para aquela etapa. Por favor, altere essa etapa, em seguida clique em editar. Aqui você será redirecionado para a lista. Aqui tenho algumas listas no processo de negócios e nos grupos de trabalho. Mostrarei um exemplo útil para você. Vou criar uma nova lista, que você poderá usar como banco interno. Está bem. Você pode, por exemplo, extrair dados importantes e não criar relatórios e fazer muitas coisas. Exporte os dados ao executar o Bittrex e envie-os para a contabilidade posteriormente. Por exemplo, você quer enviar ao balcão todas as informações sobre seus clientes atuais que pagaram este mês. Certo. E o que farei? Vou cancelar isso por enquanto. Cancelar aquilo e ir para a lista. Como chegar à lista? É um pouco complicado, você precisa ir até a empresa. Ok. Vá para a empresa e apenas digite aqui listas, certo? Então nessa lista você verá uma lista aqui e precisará criar uma nova tabela, certo? Então crie uma lista e, por exemplo, esse nome de tabela. Esse nome de lista terá um nome como tabela para o contador certo e assim podemos ignorar o resto e clicar em salvar, certo? Então agora temos uma lista, você entra dentro dessa lista. Dentro dessa lista, tabela de conta, você precisa personalizar os campos agora. Então clique aqui, personalizar campos, certo? Então você tem um nome padrão e aqui você pode atribuir a ele um nome de empresa, correto? Em seguida, acrescente o campo e utilize-o como valor para realizar o pagamento desejado. E isso se transformará em dinheiro. Não se trata apenas do valor monetário em questão. É sobre o jogo. Ok, em dólares americanos seguros, então adicione campo e será uma data de pagamento. E aqui vamos selecionar apenas a data. Ok, seguro, certo. Então vamos liberar. Então temos tabelas. Então com a tabela temos nome da tabela para um contador dentro da tabela, o contador para contagem de dados dentro da tabela. Existem campos personalizados disponíveis, certo? Então não temos nenhum conteúdo atualmente, pois cada linha será adicionada posteriormente ao executar nosso robô automatizado de forma automática. Ok, então criamos uma tabela. Agora podemos criar os campos para cada tabela. Agora estamos voltando para os robôs. Nossos robôs, vamos renomear isso. Entramos na regra de automação, atualizamos, cancelar, mover para cá, editar. E aqui então não haverá opções disponíveis, mas você pode ter condições adicionais se necessário. Por exemplo, se você recebeu um pagamento, adicione essa linha à tabela. Ok, digite o tipo. Então temos uma lista que criará uma tabela para um contador e criada por mim ou pela empresa será o nome do negócio, por exemplo. Temos outro robô que copia o nome da empresa para o nome do negócio, certo? Então vá para o negócio e procure pelo nome do negócio, certo? Quantia, ops, cometemos um erro, então precisamos corrigir isso. Vamos preencher e personalizar todos os campos necessários e precisamos selecionar outro campo, não este. Então não precisamos disso do robô. Por favor, adicione o campo e o valor do pagamento para nós. Tá tudo bem, vamos tentar o número. Tá tudo bem, vamos salvar. Tá tudo bem, vamos voltar aqui e atualizar. Ok, vamos verificar o valor do pagamento. Tudo bem, então está tudo certo agora. Agora,
precisamos selecionar o valor correspondente ao nome do negócio na moeda contábil. Ok? Então inserimos um valor de negócio aqui. O nome da empresa será o mesmo que o nome do negócio. Com certeza, e a data de pagamento será uma ocasião especial em que os pagamentos são recebidos. No entanto, lamentavelmente, não possuímos esse campo em nosso sistema. Por exemplo, terei um campo especial que será preenchido automaticamente assim que alguém realizar o pagamento correspondente. E uma vez que o pagamento for feito, ele será registrado com a data atual. Ok, vamos para as negociações. Então, como chegar aqui? Vá para configurações, CRM, formulários, campos personalizados. Dirija-se às negociações. Vamos criar um campo personalizado especial para a data de pagamento. Está tudo bem? Por favor, salve essa informação importante para a futura referência. Com o Call Center 24, você pode ligar clicando no número desejado para fazer uma chamada. Você pode adicionar até 100 números. Faça uma ligação. Durante a chamada, adicione contatos da sua lista do Bittrex. Você pode adicionar um usuário do Call Center a partir da lista de usuários na sua Bittrex. Você pode se conectar a essa ligação chamando alguém e digitando qualquer número. Além disso, você pode passar, mover ou transferir a ligação para outra pessoa. O que farei é preencher esse campo personalizado, aqui e agora. Vamos abrir um negócio e selecionar o campo e encontrá-lo, data de pagamento aqui. Preencher essa data com a data atual. Por exemplo, no processo de negócios, a data de pagamento é igual à data atual. A partir do meu vídeo anterior, você já sabe como fazer isso. E eu vou modificar o item. Então, vou trazê-lo para cá. Insira a data em que o pagamento será realizado. Data de pagamento, correto? E então eu preciso excluir isso. E em meu nome, por favor, selecione o campo. Precisamos localizar o campo específico, que é este aqui, e inserir a hora atual no campo correspondente. Vamos tentar aquele robô. Ok, conseguimos um negócio de teste que está vazio. Agora vamos para esta etapa. Ok, então temos a data atual, o que é ótimo. Agora voltando, regras de automação. Adicione aqui o item em meu nome para a data de pagamento, ou seja, extraia a data de pagamento do negócio que fiz. Eu coloquei o mesmo nome, o que não é bom, mas de qualquer forma, esse dia de pagamento é um nome de lista, esse dia de pagamento é um nome de campo no negócio e o valor do pagamento extraído do vídeo. Agora, vamos movê-lo de volta e vou renomear isso como A. A empresa está em uma situação financeira favorável. E para essa empresa, temos um valor e uma data que serão supervalorizados. De qualquer forma, então eu movo e criamos o dia do pagamento e criamos uma lista. Vá para a lista e volte para as listas. Certo, temos a empresa A como a primeira linha e temos o nome da empresa, data de pagamento e valor do pagamento. Agora, por exemplo, tenho a empresa B, vá aqui, então a data aqui, e vá para a tabela da empresa B, data de pagamento e valor do pagamento, e vamos criar a empresa. Veja, volte para a tabela. Podemos usá-la como banco de dados interno. Vou mostrar como fazer isso, mas também pode, por exemplo, exportar para o Microsoft Excel e enviar esses dados para o contador. Pode fazer isso automaticamente, mas não vou mostrar para manter o vídeo curto. Além disso, pode usar filtros, como adicionar campo, data de pagamento e filtrar essa data de ontem do carro deste mês, que são 7 dias e assim por diante. Certo, então concluímos aqui. Agora vamos para outro robô que está muito próximo de onde estamos. Adicionar item de listagem, clicamos em criar armazenamento de dados e modificar um item da lista, certo? Então precisamos colocar aqui o ID e selecionar a tabela para o contador, como podemos usá-lo, por exemplo, em cada negócio registrado. Então, cada negócio registrado tem seu próprio ID que precisamos colocar nesse robô, mas por algum motivo, por exemplo, alguns dados nessa tabela, nesse banco de dados, devem ser diferentes.
você pode extrair essa linha usando esse ID e modificar o item. Modificar o item significa modificar uma linha, a linha inteira ou algum elemento da linha. Então, como podemos fazer isso? Vamos usar o mesmo método de modificar item em primeiro lugar para inserir o ID da linha que pertence a esse negócio. Ok, então vou voltar para os campos personalizados, adicionar campo e vou colocar aqui. E isso ocorrerá no Tiger. Está bem, tudo bem então. Vamos voltar ao assunto dos robôs. E, por exemplo, nessa etapa, iremos, por algum motivo, modificar dados em nosso banco de dados interno. Certo. E vamos para a regra de automação. Eu preciso selecionar gerenciar fluxo de trabalho. Modificar item. Ok. Cancelar e movê-lo para cá. Por favor, confirme a ação. Não aqui em primeiro lugar. E clique em editar. Ok. Exclua isso. Ok. E encontre o lista de linha de ID e coloque aqui regras de automação, porque você adiciona item à lista aqui. Então, automaticamente adiciona regras de automação no próximo robô. Então, adicione item à lista e você obteve o ID. Ok. Salvar. Ok. Eu vou mostrar o que eu fiz e então vou te mostrar por que eu fiz isso. Ok. Por exemplo, aqui, e selecione campos para que você veja o ID. Neste negócio não tenho identificação, por isso não vejo esse campo. Volto e adiciono informações de pagamento. E de repente eu recebi um bom, não é? E farei o mesmo para esse item, sem ID. Existe um ID, certo. Agora, se escrevemos o ID dentro de um negócio, então podemos usar para modificação. Voltamos para a regra de automação e fizemos a alteração na forma como os dados são armazenados na lista. Agora movemos isso aqui. Ok, e então o que estamos fazendo para um negócio específico? Temos um registro específico, registro de ID em listas, a ID desse registro no negócio. Entramos no negócio, rolamos para baixo, listamos o ID raiz, solicitamos a lista, selecionamos o campo e, por exemplo, vamos alterar o nome da empresa. Por exemplo, se movermos essa etapa para a etapa de dados modificados, iremos alterar como o nome da empresa menos esse cliente. Então, fechando e movendo aqui, certo? E então, empresa C, você vê que conseguimos o nome da empresa C, é empresa C. Agora atualizamos e vemos que temos cliente ruim da empresa. Então, temos duas vezes porque movi isso. Então, preciso deletá-los. Ok, é por isso. E se eu fizer o mesmo para outras companhias, se eu retornar e atualizar sem fazer qualquer tipo de alteração, empresa E, empresa B, então por favor avance para essa próxima etapa, se possível. Chegue a essa etapa, depois vá para aqui e para aqui, volte de volta para a mesa. Certo. Então precisamos excluir isso. Então tivemos mudanças no nome da empresa. Bom, terminamos aqui. Vamos para outras regras de informação. Vamos agora abordar o armazenamento de dados. E no armazenamento de dados temos informações do item da lista, bem parecido. Então temos o ID, a ID da linha da qual você pode extrair alguns dados. Estamos nos referindo a uma transação. Entendido. Entidade, tabela e, por exemplo, extraímos o valor do pagamento para o registro. E então, quando extraímos, é salvo como salvo na área de transferência, certo? Agora vou, por exemplo, colocar isso como um comentário, certo? Então nós conseguimos em algum lugar adicionar um comentário ao item, certo? E vamos colocar aqui, e assim vamos colocar o pagamento anterior, foi, e os dados. Então vamos automatizar regras, obter informações do item da lista, valor do pagamento. O pagamento foi esse valor. Então, para registros, por exemplo, certo, ok, empresa B, aqui vamos verificar o valor anterior do pagamento era de 300. Se você fez alterações no valor e está com preguiça de inserir manualmente, coloque isso como um comentário. Terminamos aqui. Agora vamos mais adiante. Vou excluir todos esses robôs e ir para as regras de automação.
E eu vou apagar tudo isso. E agora vou para a modificação do armazenamento de informações, realizar a operação matemática. Por exemplo, você mora na Alemanha ou na Áustria e deve enviar uma fatura para um escritório de impostos na Alemanha. Gerar uma ordem específica, como fatura 1, fatura 2, fatura 3. Se você enviar a fatura 5 e a fatura 10, a Receita Federal perguntará pelas outras 4 faturas que você perdeu. Então, mantenha as faturas em uma ordem correta. Como você pode fazer isso? Com operações matemáticas e modificando variáveis. Para isso, crie, cancele e mova-o aqui e selecione a variável. Precisamos criar uma variável para contar. É algo comum na programação, certo? Vá para as variáveis. Aqui você precisa criar, então vou excluir por enquanto. Crie a contagem, o contador será um número inteiro. Ok, você pode ignorar o resto. Em operações matemáticas, revisamos isso agora. Podemos mover isso aqui. Selecione a variável. Você precisa criar uma variável de modelo serial. Apaguei a variável da seção de negócios ou a criei erradamente. Vamos deletá-la. Às vezes, meu talento é quase assustadoramente incrível novamente. Contador adicional será completo e eles estarão disponíveis em ofertas. Esqueça de fazer isso. Ok. Volte e atualize. Variáveis da seção de negociações e contagem. Portanto, número anterior mais valor personalizado, que é 1. Escrever ordem, certo? Isso significa que um número a mais que o número anterior será um novo número. Então é sobrescrito. Quando você tem um novo negócio, tem um número anterior mais um novo. Mágica, certo? E vamos criar campos personalizados onde escreveremos contador, 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 contador. Certo. Por favor, faça a atualização e modifique o item neste local específico. Por favor, cancele aqui e também aqui. Em seguida, localize o número do contrato para prosseguir. E o número do contrato será da variável atual. Então, nossa variável atual estará aqui, o que significa que você precisa fazer a operação matemática primeiro e depois escrever um novo contador, certo? Vamos verificar. Então, temos o número do contrato, então precisamos modificar isso. Então, o número do contrato está vazio agora, estamos indo aqui e obtivemos o número do contrato. Se você estiver voltando, você poderia contratar o número 2 e assim por diante, certo? Mas precisamos que o contrato seja, por exemplo, o contrato número hashtag e número ou contrato número para 2024 hashtag e número, certo? 1024, hashtag e número. Desculpe, você não pode fazer isso, colocar o número de contrato 2024 na variável, mas não está correto. Você pode usar esses robôs em outras etapas, mas para encontrá-los, precisa usar muitos robôs para procurar, o que é demorado e incorreto. Então precisamos escrever este contrato global. Constantes, então precisamos ir para constantes, ou excluir isso, então vamos para as constantes, criar e nome do contrato. Certo? Será uma string disponível, negociações, valor, número do contrato, hashtag 2024 e então número, certo? Estamos escrevendo aqui e vamos usar isso agora, então precisamos criar agora um campo. Novamente que será um nome de contrato e então usaremos esse nome de contrato para fatura, então você já sabe como fazer isso, veja como criar fatura, mas eu vou mostrar como podemos fazer o nome do contrato, ele deve ser uma string. Então voltando para os robôs, atualizar, criar ou fechar, modificar item depois de tudo isso, porque escrevemos o contrato. Agora, eu tenho o nome do contrato, portanto, exclua-o e encontre o nome de contrato correto. O nome do contrato será um nome de contrato constante, mais a variável de contador de contrato sem espaço algum. Em seguida, utilize o nome global daqui e as variáveis daqui. Vamos verificar. Então, se chegarmos à empresa A e entrarmos nela, vemos que não há nome de contrato. Vamos para adicionar pagamento e verificamos. Sim, temos o número do contrato. Então, a partir do número constante e do número do contrato daqui, vamos para a data da empresa B.
número do contrato. E então, por exemplo, temos o próximo ano, agora vamos para a regra de automação, vamos para constantes e apenas editamos a constante para 2005 e é isso, certo. E vamos atualizar a empresa, ok? Número do contrato 25, certo? Vamos verificar as constantes. Agora vamos discutir o que acontece. Se você quiser inserir manualmente dados, por exemplo, se você terminou por algum motivo, fez um erro, e você deseja atualizar o número do contrato manualmente e precisa atualizar o pedido quando colocar o número do contrato a seguir, o que você precisa fazer para isso é clicar em Criar e Armazenamento de dados. Modificar variável, mas para isso, quando puder atualizar com o número do contrato por outro número, você precisará ter campos personalizados que serão o número do contrato manualmente. Ok, adicione o campo Crie inteiro. É necessário salvar o número de contrato manualmente. Agora, precisamos ir até aqui para fazer a atualização. Ok, o que faremos é criar uma variável para armazenar os dados modificados. Em seguida, faremos a atualização usando uma operação matemática específica para esse propósito. Número do contrato. Então, atualizamos aqui o nome do contrato. Após a operação matemática, precisamos excluir os dados da operação do executor e colocar os dados aqui. É por isso que precisamos colocar esse bloco depois disso. E aqui precisamos colocar uma seção de negócios. Oh, não, este não, Deus, por favor, não. Precisamos inserir um valor personalizado do negócio no campo de seleção do número de contrato manual. E precisamos atualizar nossa seção de negócios. Atualizar a conta, precisamos atualizar isso apenas na seguinte condição. Se o número de contrato manual não estiver vazio, então inserir o valor dali do campo, vamos verificar os resultados. Se entrarmos na empresa A e colocarmos aqui 400, atualmente temos o número do contrato como 300. Ao prosseguirmos para esta etapa, podemos observar principalmente o contrato 400 e também a liberação 400 que estão incluídos no processo. Certo. Isso significa que se avançarmos a empresa para essa etapa, teremos aqui o contrato, que será o número 401. Então temos 301 e este campo está vazio. Colocamos nessa etapa e vemos que temos o número do contrato 401. E a mesma história. Então temos uma ordem contínua dos contratos. Portanto, não importa qual contrato temos aqui. Nós estamos avançando para essa etapa específica. Teremos um total de 402. Estamos progredindo de forma significativa e otimista em relação à realização de nossos objetivos. Significa que eles devem ser executados em sequência, um por um. Significa que eles devem executar este, depois este, depois este, depois este. Não devem ser executados simultaneamente. Em situações distintas, terá resultados diversos. E assim, voltando às regras de automação, vá para criar. Discutimos todos esses itens, adicionar a lista, modificar item, obter item, realizar operação, modificar variável. Então é isso. Se você gostou, por favor clique em gostei. Se tiver alguma pergunta, por favor, coloque nos comentários depois desse vídeo. A seguir, nosso vídeo discutirá automação de fluxo de trabalho, CPA. Então, obrigado e tchau.